Boa noite, gente. Eu me chamo Thaís Malon, eu sou fotógrafa há um pouco mais de 10 anos e atualmente eu sou editora de fotografia da revista Traços, que é uma revista aqui de Brasília, sobre cultura de Brasília, né? Que também é um projeto social que os vendedores são pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Que através da venda das revistas podem enfim, sair da condição de vulnerabilidade, né? E eu criei aqui uma apresentaçãozinha para a gente conversar um pouquinho sobre composição e linguagem como formas de chegar na sua própria poética fotográfica, né? Aí eu quero passar aqui a apresentaçãozinha. Como é que eu faço para passar? Se alguém puder me passar essa informação, share screen, pronto, tá aparecendo aqui para mim agora. É porque estava com um negocinho marcado, achei que não podia apertar, perdão. Bom, vou começar aqui então minha apresentação. Então vamos lá, composição e linguagem como caminhos da poética fotográfica. Bom, antes de qualquer coisa, vamos falar sobre língua. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Vamos falar sobre linguagem, né? Tudo pode ser linguagem, basicamente, né? Linguagem é como você vai dispor das ferramentas, seja das configurações técnicas, seja a cor, seja a composição, para ajudar a construir a sua narrativa, né? A gente tem que sempre pensar que a fotografia é uma narrativa, você está contando uma história, e quando você utiliza os elementos da foto, né? Quando os elementos eles também estão comunicando, trazem peso dramático, eles se tornam parte da sua linguagem. Então, antes de tudo, para que você consiga utilizar a linguagem ao seu favor, né? Para que você consiga utilizar os elementos como linguagem, é importante você entender o que você quer comunicar antes de qualquer coisa, né? Essencial saber de onde você quer partir. Infelizmente, o meu tempo é curto aqui, não dá para eu me aprofundar na questão do storytelling, mas eu recomendo quem tem interesse de procurar mais sobre storytelling, que na verdade, assim, nada mais é do que encontrar formas interessantes de contar histórias, né? De aprofundar esse processo, né? De entender como é que os elementos podem te ajudar a construir essa história. Nesse caso aqui, eu trouxe vários exemplos de fotos que eu realizei de ensaios para ajudar a trabalhar alguns exemplos, né? Nesse caso aqui, eu fotografei a Lia Maria, que é essa pessoa aqui, ela é aqui do meio, né? Ela é a idealizadora e dona da marca Diáspora 009, que é uma marca de moda aqui de Brasília, que trabalha com tecidos étnicos, que ela faz essa pesquisa, né, e traz. E quando a gente sentou para conversar sobre o processo, né, de realização desse ensaio, eu estava na cabeça com uma outra ideia de fazer umas fotos num campo de algodão, tipo, nada a ver com isso, assim. E foi super interessante, porque a partir das nossas trocas, eu percebi que, na verdade, o que comunicaria melhor com esse momento dela e da marca seria a gente fazer as fotos num estúdio, num ambiente mais fechado, enfim. Ela me trouxe isso como uma demanda, né? As paredes brancas, como um processo importante, né? De símbolo para ela, enfim. Essa foto aqui da direita também, né? Ela me trouxe que queria que a marca dela tem muito a ver com ancestralidade, né? Ela tem toda essa pesquisa que está muito relacionada à família dela. A primeira vez que ela foi, né, atrás dos tecidos e tudo mais, ela foi, se não me engano, para o Quênia, inclusive, nesse processo assim, de reencontro familiar, e tem toda uma questão de ancestralidade, então fez todo sentido do mundo a gente fazer umas brincadeiras de pós,
puxando essa coisa mais da foto antiga, da foto analógica, justamente para trazer um pouco esse tom dessa ancestralidade. Então, a gente pensou em alguns elementos que pudessem comunicar um pouco essa questão que é importante para ela, né? Bom, a linguagem clássica, que já é usada desde os anos 50, assim, bem clássica mesmo, ela fala que planos abertos evocam solidão, contemplação, silêncio, enquanto planos fechados, proximidade, intimidade. Eu acho que, assim, não porque nem sempre, cada situação é uma situação única sempre, mas é muito importante a gente saber o básico do clássico, do que é usual, até para conseguir subverter a partir daí o que a gente achar que se comunica melhor com o nosso jeito de fazer aquela foto, né? Então, de um jeito ou de outro, mesmo que não seja uma regra a se seguir, obrigatória, é interessante saber dela, né? Ainda na linguagem clássica, a gente tem os planos contra-plongé e plongé. O contra-plongé, ele é de baixo para cima, que nem nessa primeira imagem aqui, né? Ela geralmente evoca poder, superioridade ou até mesmo felicidade, vitória, enquanto que na linguagem clássica tem-se que o plongé, que é o plano de cima para baixo, como no caso dessa segunda foto aqui, traz mais sensação de esmagamento, tristeza, contemplação, enfim. Eu, por exemplo, não acho que essa foto de baixo aqui me causa tristeza, contemplação talvez, mas é interessante isso, né, fazer até esse comparativo, né, do que deveria ser e do que de fato causa, né, em você, enfim. E planos 90 graus em cima da pessoa, só para vocês saberem, né, que seja completamente em cima da pessoa, são chamados de planos zenitais, é conhecido como plano zenital. Essas são só algumas noções clássicas de linguagem que, na verdade, vêm do cinema e que são usadas com muita frequência, mas não é para ser uma regra. Na verdade, é para ser um caminho inicial para você testar e descobrir o seu jeito de evocar aqueles sentimentos ou de contar essa história com as ferramentas de forma que elas te ajudem com essa narrativa, né? Como eu falei, tudo pode ser linguagem, tudo depende do propósito, não existe certo, não existe errado. Nesse caso aqui dessa foto, eu fotografei essa dupla, que são dois músicos bem queridos, eles fizeram esse EP juntos, chama Duo 1B, em que eles tocaram justamente só guitarra e percussão. E aí, pandeiro, né? E era uma coisa que era interessante de ser evidenciada, né, nas fotos de lançamento e tudo mais, do mesmo jeito que a gente queria evidenciar também que eles são daqui de Brasília, essa coisa do cerrado, a gente quis trazer muito forte também nas imagens, então a escolha da locação, a escolha, né, dos instrumentos como elementos, né, parte da composição, todos têm a ver com isso, né, as escolhas que você faz a partir dessa narrativa, né, o que você quer evidenciar na foto, o quanto dessa história você quer contar, né, desse artista, dessa pessoa que você está fotografando, né. Então, dependendo da situação, eu trouxe aqui alguns exemplozinhos que a gente pode trabalhar para conseguir entender melhor essas aplicações de linguagem. Então, dependendo da situação, faz muito mais sentido congelar um movimento, como é o caso dessa foto aqui da direita, que eu acho que faz muito sentido, o movimento está congelado, porque ele está pulando, né, momento de show, justamente para captar, né, congelar aquela emoção cabelo, acho que faz todo sentido. Enquanto que em outras ocasiões o rastro é super interessante, comunica mais, como é o caso dessa foto aqui da esquerda, que é a Silvia, né, uma artista, uma atriz, né, professora e atriz das cênicas, da performance, então fazia muito mais sentido comunicar com ela, fazer essa coisa do rastro, fazer essa coisa mais lúdica, mais poética, né. Do mesmo jeito, em certas ocasiões faz muito mais sentido que a foto toda esteja em foco, enquanto em outras ocasiões ela ganha muito mais força se tem um ponto de foco específico, né? Aqui em cima, se a foto toda tivesse em foco, ela ia perder um tantão da força, né? O legal da foto é justamente o desenho, a luz, enfim, né? Aqui embaixo é justamente o oposto. Se ela estivesse toda em foco, ela provavelmente ia ser menos interessante do que ela é, puxando o foco só para o ponto de destaque da imagem, né?
Do mesmo jeito, dependendo da situação, o granulado pode comunicar muito bem com a imagem, mesmo não sendo necessário. Nesse caso aqui da imagem, nem existia esse granulado na foto, eu que coloquei na pós-produção, justamente porque essa é uma cantora pretaís que ela tem uma relação com ancestralidade muito forte, ela acabou de fazer a cabeça no candomblé e está muito conectada com essa questão da espiritualidade, trazendo isso para a canção dela, então fazia muito sentido no ensaio a gente evocar de alguma forma, né, esse clima de ancestralidade, de coisa mais antiga, e eu puxei isso através desse granulado, né, foi uma escolha minha de usar o granulado como um elemento de linguagem. Do mesmo jeito, a temperatura de cor, ela também pode ser usada como uma ferramenta de linguagem. O que é a temperatura de cor? É a temperatura se a foto está mais quentinha, se a foto está mais fria, o tom da foto em geral. Se você reparar na luz do dia, por exemplo, de manhã bem cedinho, a gente tem uma luz bem mais amareladinha do que a gente tem, por exemplo, na hora do almoço. A luz já é muito mais branca, né? Então, isso é a temperatura de cor. Cada cor, ela vai ter a sua temperatura, e, enfim. A linguagem clássica diz que tons quentes trazem mais conforto, enquanto que tons frios trazem mais sensação de frieza. Do mesmo jeito, eu acho que essa é uma regra que não, porque nem sempre, nada é uma regra, é só um caminho inicial, e eu acho que você pode e deve desenvolver a sua própria relação com as temperaturas de cor. Nesse caso aqui, essa banda chama Galopardo, é uma banda que faz uma música meio rock agreste, uma coisa bem sertão, assim, né, e eu quis fazer o tratamento puxado para essa coisa meio vermelha terrosa, né, laranja terrosa, justamente para evocar meio essa coisa, assim, do agreste e tudo mais. Foi uma escolha baseada numa intenção, assim. E aí é quando a linguagem aparece, né? Quando a sua escolha ela não está ali só porque é bonito, né? Quando você tenta utilizar o elemento para ele construir a narrativa com você. Assim como a temperatura de cor, a escolha das cores, dos elementos da sua imagem, seja partes do cenário, figurino, né, certos objetos, eles também podem te ajudar a comunicar sensações. Então, desenvolver a sua relação com as cores é muito importante, assim, entender o que você quer buscar, o que cada cor te provoca. Nesse caso da foto aqui na direita, a gente usou várias variações de azul, né? Em contraponto com o laranja da pele dela, né? Enfim, tem uma coisa de cor complementar um pouco aqui, mas o mais forte para mim são os azuis, que são em tons diferentes e para mim trazem uma coisa de calma, de intimidade, que foi um ensaio todo feito na casa dela, com essa intenção, né? Essa foto aqui da esquerda, essa personagem chama Renata Samarco, é uma fotógrafa incrível aqui da cidade, e eu fiz fotos dela no período da quarentena, são fotos remotas, o ensaio todo. Essa aqui é uma fotografia remota, a gente fez virtualmente, e aí, como ela é fotógrafa e já tem essas noções de cor, ela escolheu, né, trazer esses elementos de verde e vermelho aqui, porque ela sabia que são cores complementares, que seria interessante, né, que traria uma sensação de harmonia, de conforto para a foto. Eu trago aqui nesse slide, se você colocar círculo cromático no YouTube e Adobe Color, você consegue chegar nesse link aqui. O círculo cromático ele é muito valioso para quem trabalha com fotografia, cinema, arquitetura, moda, design, porque ela pode ser usada justamente para a gente pensar em combinações que sejam mais interessantes para o olho humano. Já existem aqui, inclusive, algumas aplicações de regras harmônicas, que a gente já sabe que o cérebro recebe bem. Quando você entra, vem direto para o análogo, que é esse aqui, ó. Então, esse aqui, onde está pontudinho, é o que você usa para ser a sua cor base, né? Se você mudar aqui, você vai ver que ele sempre vai buscar cores análogas, cores próximas. E existem várias combinações. A complementar é uma das minhas favoritas. Por exemplo, a Renata Samarco ali, ela usou vermelho e verde, ó. Se a gente vê aqui, a gente vê que são cores justamente complementares. É uma combinação que o nosso cérebro costuma entender de uma forma harmoniosa. E dá para explorar várias possibilidades aqui, o quadrado. Aí você olha e fala, tá, eu quero que a minha cor base seja
sei lá, amarelo, e ele vai te dar as possibilidades de combinação a partir disso, sabe? Tanto, inclusive você pode variar de intensidade de saturação também, né? Aqui tá bem mais saturado, quanto mais vai indo para o meio, mais vai perdendo a saturação, indo para o cinza, né? E aí você pode fazer várias combinações, né? Monocromática, tríade, enfim. O céu é o limite aí das coisas que você pode experimentar. Eu gosto muito de usar essa tabela de cor para pensar em ensaios que eu vou fazer, que eu possa planejar figurino, cenário, essas coisas, e também em pós-produção, né? Na hora de tratar, você puxa mais uma cor ali, puxa menos aqui, para justamente deixar as cores mais harmônicas. É tão importante quanto as cores, gente, são os tons das cores. Quando a gente pensa, por exemplo, em laranja, quando a gente lê na internet, o que é o laranja? O laranja geralmente evoca energia, coisa viva, alegre, mas não depende do laranja, na verdade, né? Enquanto um laranja mais forte, mais saturado, mais enérgico vai trazer essa sensação, um laranja mais fechado, mais terroso, ele vai né, evocar um outro sentimento, né? Então, tão importante quanto desenvolver uma relação mais profunda com as cores e com esses equilíbrios, com essas combinações, é entender o poder dos tons também de cada cor, sabe? Experimente diferentes tons de uma mesma cor e procure entender o que essa sensação vai te provocar, sabe? Do mesmo jeito, as proporções também influenciam muito, né? Que a gente tem uma foto com muito mais laranja e um pouquinho de azul. Se fosse uma foto com muito mais azul e um pouco de laranja, mesmo que tenham as mesmas cores, a proporção ela muda um pouco a sensação da foto, né? E aqui eu trouxe o exemplo justamente de 2 tratamentos diferentes, justamente no laranja da pele, para ver o tanto que muda, né, o tom da foto. Enquanto aqui tem um laranja mais vivo, mais forte, mais claro, aqui a gente tem já uma cor mais sóbria, talvez até mais parecida com a cor de fato do tom de pele do Pedro, né, que foi fotografado. E cada uma, para mim, me remete a sensações completamente diferentes, assim, né? Do mesmo jeito, luz e sombra são ferramentas muito importantes de linguagem, ferramentas bem explícitas, inclusive, pelo potencial dramático grande, né? Você vê que aqui nesse caso da direita, né, que eu tenho uma sombra bem marcada, uma luz bem marcada, eu tenho uma imagem muito forte, né, assim, com terror dramático forte. Mas sem precisar ir para um exemplo tão extremo quanto esse, a luz e sombra, ela pode ser, quanto mais consciência você tem sobre ela, mais ela pode ser utilizada como uma ferramenta de linguagem para contribuir com a sua narrativa, né? Então, nesse caso aqui dessa foto à esquerda, eu fotografei a Tereza, que é uma sambista maravilhosa aqui da cidade, e a gente optou por fazer fotos mais urbanas, assim, mais dentro da casa dela. Mesmo assim, a gente aproveitou e fez umas opções com um pouquinho de planta, né? Essa que eu usei, essas plantinhas aqui para emoldurar e para criar essa sombra no rosto dela. Porque ela é uma mulher do samba, também do candomblé, né, tem uma relação forte com a ancestralidade, com a terra. Então, fazia muito sentido para mim fazer uma brincadeira onde as plantas tenham tido, né, uma interação aqui menos óbvia com o rosto dela, justamente para criar um pouco essa conexão, né, dela com a terra. Apesar de ter um fundo aí mais urbano, né, ainda tem um elemento terra, ainda tem essa coisa da ancestralidade, né. Branco e preto. Fotos preto e branco também mudam bastante a expressão de uma foto. Podem ser usados como um elemento de linguagem, é sempre bom avaliar se vai auxiliar na sua mensagem. Eu, antes de ter mais domínio sobre o processo de tratamento, de imagem, né, fazia as coisas ali meio, tudo muito intuitivo e muitos erros, né, no processo de tratamento de cor, eu passei muito tempo gostando muito mais das minhas fotos preto e branco, porque eu não precisava justamente tratar o que eu acho que é uma das coisas mais delicadas, né, de pós e tudo mais. Eu acho que é delicado ir por esse caminho, porque às vezes a foto ela precisa ter cor, né? O motivo ele tem que ser outro, na minha opinião, assim. Para mim o caminho é esse, avaliar se vai ajudar na sua mensagem, se vai fortalecer a sua mensagem. Por exemplo, nesse caso aqui dessa foto da direita, eu tinha uma foto que ela estava perdendo a força narrativa dela por causa das cores, porque as cores estavam meio, não combinava muito, estava meio estranho,
E passando para o preto e branco, justamente, a foto ela ganhou mais potência, né? Eu tenho aqui, num primeiro plano, o sombrio, que além de estar em primeiro plano, em contraponto com umas outras pessoas desfocadas ali, ainda tem o movimento da sanfona. Então, com cores, eu perdia um pouco esse destaque que eu queria dar para esse movimento, né? Através do preto e branco eu consegui justamente trazer um pouco essa sensação, né? Então é isso. Tudo é linguagem, tudo pode ser linguagem, depende da sua consciência, depende do jeito que você utiliza. Inclusive, a composição, que é o que a gente vai entrar agora, a composição, na verdade, é um conceito bem amplo, porque, gente, eu tô falando bem rápido, porque é bastante conteúdo, tá? Enfim, composição é uma coisa bem ampla, porque tudo que tá em quadro, na verdade, é composição, né? Tudo que você escolher incluir dentro do seu quadro é parte da sua composição obrigatoriamente, né? Então, na verdade, é um conceito muito amplo e quando você não consegue controlar esse ambiente, como é o caso, por exemplo, de fotojornalismo ou de ensaios que você vai fotografar em lugares que você, né, não tem controle do lugar, enfim, né? É muito importante analisar com muita calma o espaço para tentar tirar o melhor proveito possível, sabe? Tirar elementos que não sejam interessantes e para ângulos ou enquadramentos que valorizem as partes bonitas do seu cenário, enfim. Trabalhar junto com ele, criar consciência e trabalhar junto com ele. Mas também, além disso, é muito importante criar ambientes controlados. Crie cenários em casa, improvise, faça testes, porque você vai entender a partir daí o que você gosta, você vai ter liberdade de compor, de experimentar, enfim, faça testes conscientes. Eu criei aqui, perdão, eu criei aqui uma listinha com algumas regras de composição. E eu, inclusive, fiz questão de colocar isso aqui. Não limite a sua criatividade às regras a seguir, porque elas só são caminhos iniciais, sabe? Para que você consiga criar mais consciência do quadro que você está criando. Mas existem muitos tipos de composição. Eu trouxe só alguns, porque, enfim, não ia dar tempo, né, de trabalhar muitos. Eu trouxe algumas opções de composições que são interessantes, que costumam funcionar. Mas para ser esse processo mesmo, de ser um caminho inicial para que você crie consciência do seu quadro, você crie esses processos, né, de sistematizar testes enfim, desenvolva sua relação com as composições que você gosta mais, enfim. A primeira dessas regras é a regra dos terços. Basta dividir a sua foto num joguinho da velha, dá para fazer com foto vertical também, e posicionar o seu objeto em qualquer um dos pontos onde essas linhas se cruzam. Tanto em câmera quanto em vários celulares hoje em dia, dá para você colocar esse jogo da velha na câmera, sabe? Você tem como acionar, desativar ou ativar essa função na sua câmera. E aí você fica mais fácil com a colinha ali dessa regrinha. É uma regra muito boa, em especial para quem está começando a fotografar, porque às vezes a gente fica meio perdido sobre como encaixar aquilo, né? Como contar aquela história. E a regra dos textos ela é interessante justamente porque ela costuma tirar a pessoa do centro do quadro, né? Causar um desequilíbrio que costuma ser interessante. A regra das metades divide o quadro no meio, seja vertical ou horizontalmente, costuma gerar bastante contraste. Os padrões. É muito óbvio em cenas arquitetônicas, mas geralmente pode acontecer na natureza, né? Ondas, folhas, qualquer coisa que tenha padrão, né? Seja orgânico, seja não orgânico, se encaixa aqui e pode ser simétrico ou não, isso também é importante, pode ocupar toda a imagem ou só uma parte dela. Nesse caso aqui eu tenho uma foto com vários padrões, né, tem uma regra de metades aqui, né, eu tenho esse padrão de árvores aqui em cima, tem outro padrão de planta aqui embaixo, aqui essa outra tem uma luz que está construindo um padrão, né, nessa de cima eu acho um bom exemplo, porque é justamente um padrão que acontece só numa parte da imagem, é um padrão desequilibrado na imagem, né? Não é equilibrado como esse de baixo, por exemplo, onde as linhas elas estão
servindo para criar uma sensação de equilíbrio, não, né? Destoa aqui, mas ainda assim, padrões costumam ser interessantes. Linhas são tipos de padrões, né? Tanto que aqui você tem linha para todo lado. Todos esses exemplos aqui têm linha, na verdade, né? Mas eu gostei da ideia de trazer um outro tópico só para linha, porque linhas são muito, muito interessantes e muito complexas. É importante dar atenção para isso na hora da sua composição também. As linhas, elas podem dar perspectiva, elas podem construir a estrutura da foto, elas podem conduzir o olhar. Então, enquanto dizem que as linhas verticais e horizontais trazem mais firmeza e mais estabilidade para a foto, isso naquela linguagem clássica, né, a coisa mais a regrinha básica, né? As linhas diagonais, circulares e irregulares tendem a dar mais dinamismo e movimento para a foto. Mas eu acho que é isso, cada caso é um caso também. Nesse caso aqui, ó, a gente tem linhas verticais aqui que de fato me remetem a uma coisa bem estável, firme, né, forte. Quanto que aqui, ó, a gente tem um ótimo exemplo de linhas circulares construindo o ambiente, né, construindo a narrativa e conduzindo o olhar aqui para o objeto de destaque da foto. Faço aqui um destaque para o alinhamento central, que é quando as linhas são usadas para centralizar o objeto. Nesse caso aqui, foram linhas circulares, né, que foram usadas para centralizar essa cineasta aqui de Brasília, de Leusa Penha. Na anterior, inclusive, ó, um outro bom exemplo também, ó, essas duas linhas aqui do museu são utilizadas para centralizar aqui o Josafá, nesse exemplo, né? Perspectiva também tá cheio de linha ou parede, né? São situações onde tem evidência de profundidade de campo na sua imagem. São imagens que costumam ser muito interessantes. Então, você vê aqui que a maioria dos meus exemplos tem linha, ó. Esse exemplo aqui de baixo, da Cris Pereira, são várias linhas que geram essa sensação aqui de profundidade de campo, né, na sua imagem. Aqui, esse exemplo da esquerda, no minhocão, são justamente as linhas também criando essa sensação de profundidade na imagem. Aqui em cima também. Aqui nesse outro casinho, é justamente a parede, né? Então, são coisas que geralmente costumam ajudar a evidenciar essa sensação de profundidade de campo na sua imagem, que eu costumo achar bem interessante, uso com bastante frequência assim, nas minhas imagens. Movimento. Movimento é bem interessante, porque costuma trazer bastante atenção para o objeto em movimento, né? Essa foto aqui da esquerda é provavelmente a foto mais emblemática da minha carreira, assim, que mais ganhou reconhecimento, destaque e tal, e eu acho que o grande lance dessa foto é justamente o movimento dela, esse movimento desse tecido aqui, que dá até um pouco a sensação de que não é nem uma foto, né, parece um pouco uma pintura. Do mesmo jeito, essa outra foto aqui, eu acho que é uma foto que, se ela não tivesse esse cabelo em movimento aqui, seria uma foto, né, assim, nada demais, mas ela ganha um pouco mais de força justamente pelo movimento do cabelo, né? Movimentos são coisas bem interessantes e chamativas. Múltiplas camadas. São diferentes camadas de foco na sua imagem, né? Então, aqui, ó, em primeiro plano, nos dois casos, eu tenho elementos desfocados, eu tenho meio no meio o elemento em foco e eu tenho um fundo desfocado. Eu trouxe aqui um exemplo de um fotógrafo que eu gosto bastante aqui de Brasília. Ele faz um monte de múltiplas camadas, é bem comum. Mas eu gosto especialmente desse exemplo aqui, ó, porque ele tem muitas camadas. Tem primeiro a camada que a gente vê de cara, que é o público, né, são as pessoas aqui, né, os consumidores desse estabelecimento. A gente tem lá no fundo a outra camada da esteira. A gente tem a camada aqui de frente dele fotografando, do reflexo dele, e através do reflexo a gente ainda ganha outra camada que é a de trás dele, por conta do reflexo, né? Então, é um exemplo aí de várias camadas, bem interessante. Destaque o assunto. É uma outra maneira de composição interessante, você buscar maneiras incomuns, né, de enquadrar uma pessoa. Então, nesse caso aqui, eu enquadrei ela através da cadeira, nesse caso aqui eu utilizei um pedaço da janela, aqui foram algumas folhas, né, de uma árvore, utilizei elementos
que geralmente não teriam essa função para dar uma destacada na pessoa, é uma coisa que costuma ser interessante. Triangulação. Triangulação é uma coisa bem legal, das referências de fotógrafos que vocês seguem, que vocês gostam, faça essa investigação de quantos de como eles mexem com a triangulação quando eles vão fotografar as pessoas. Geralmente, fotógrafos profissionais, eles têm uma relação muito consciente com o corpo de quem eles estão fotografando, né? Triangulam braço, perna com bastante frequência. E quanto mais a gente cria consciência do que a gente gosta, mais fica fácil da gente reproduzir depois, né? De a gente fazer as nossas triangulações nos nossos ensaios, né? Nesse caso aqui dessa foto à direita, além da triangulação da perna do Pedrinho aqui no meio, tem a triangulação do próprio ambiente, que cria justamente uma contraposição. E eu, inclusive, me arrisco a falar de uma outra triangulação, que é essa construída na cabeça deles aqui, que entra justo em paralelo com essa triangulação do chão, né? Do mesmo jeito, essa foto da esquerda aqui, eu tenho uma triangulação já menos usual. Geralmente, as triangulações clássicas são com braço, são com perna. Nesse caso aqui, os braços estão retos, mas mesmo assim, eles criam uma triangulação na imagem, e as luzes criam triangulações também, né? São coisas que costumam ser interessantes. Composições de dupla exposição. Eu gosto muito, eu uso muito. Dá para fazer em algumas câmeras, tem algumas câmeras que possuem já esse recurso, mas também dá para criar na pós-produção. Nada mais é do que duas imagens numa só, né? Interagindo e se transformando numa só. Eu gosto muito de fazer durante, porque eu gosto de ver como é que fica o resultado, mas dá para fazer vários tipos diferentes de mesclagem, né, na pós-produção para chegar nos resultados. Todos esses aqui eu fiz durante mesmo o processo. Cheguei nesse resultado na própria câmera, né, da dupla exposição. Eu trouxe aqui um exemplo que eu gosto bastante de uma dupla exposição dessa fotojornalista, que é provavelmente uma das fotojornalistas mais geniais da nossa atualidade, assim. Ela fez essa dupla exposição que eu achei muito incrível, assim, da CPI da pandemia, né? Aqui o pessoal sempre, todo dia, troca, né? Atualiza aqui o quadrinho com o número de mortes, e ela fez essa dupla exposição com a cara do Pazuello, né? Nesse caso aqui, existe uma mensagem muito, muito nítida, né? Sendo dita, né? Isso é bem importante. Nesse caso aqui, dessas outras fotos que eu trouxe de exemplo, as mensagens, elas são muito mais lúdicas, né? Essa dupla exposição, ela é usada de uma forma mais poética, não existe nenhuma mensagem muito direta sendo dita, mas são outras camadas, né, de informação, enfim, né, de conteúdo aí sendo dito, né, através dessa interação. Composição pode ser muito útil fazer brincadeiras de deformação na sua imagem também. Você pode conseguir esse resultado através de reflexo, através de filtros, improvisos que você faça em casa, enfim, né? Eu acabei juntando aqui várias coisas diferentes num só tópico de composição, mas eu trouxe, inclusive, vários exemplos justamente para ficar nítido, assim, do tanto que dá para a gente fazer coisas interessantes e incomuns, utilizando coisas que a gente já tenha, né, disponíveis, assim. Nesse caso dessa primeira foto aqui, eu utilizei o reflexo dos vidros do próprio estúdio, são dois vidros próximos, né, causando essa duplicação. Então, nada mais foi do que uma foto no espelho, né, que se fosse só uma foto direto na pessoa, eu não acho que ia ser tão interessante quanto essa foto com essa duplicação, enfim. Do mesmo jeito, essa foto aqui da direita, Adriá, para mim, o interessante dessa foto é justamente a duplicação na cabeça dela, aqui embaixo. Isso foi só um reflexo de uma mesa de vidro que tinha na casa dela, que já deu esse efeito, né? Aqui, no exemplo de baixo, eu tenho um exemplo feito com esse filtro aqui em específico, que eu tenho. Existem vários filtros diferentes que trazem deformações diferentes na imagem, que são bem interessantes, mas trouxe esse porque é um que eu tenho e faço com alguma constância, e eu acho que pode ser um elemento de linguagem super interessante, assim. E esse último aqui foi o único que eu fiz na pós-produção, que o resultado não foi no processo fotográfico, foi
depois que eu fiz, que foi essa aplicação desses brilhinhos aqui para dar uma sensação mais de sonho, mais, enfim. E é isso, né? Dá para fazer improvisos. Eu trouxe aqui um exemplo do improviso que eu acho maravilhoso. Eu acho essa fotógrafa provavelmente uma das melhores, assim, de coisa artística e tal, e ela faz vários processos de improviso. Esse aqui ela só usou 2 durex com canetinhas coloridas, e já durante o processo fotográfico ela tem um resultado super lindo e super diferente. Se você vai no Pinterest, tem 500 milhões de possibilidades diferentes de coisa com saco plástico, como chama aquelas coisas de peneira, de cozinha, dá para brincar de milhares de possibilidades diferentes, improvisando em casa e conseguir resultados bem interessantes, que às vezes comunicam mais do que se fosse só uma foto sem nenhum desses efeitos, né? Uma coisa importante de se pensar da composição são os ângulos. O ângulo, ele afeta muito a nossa percepção dos assuntos, então criar consciência do ângulo é muito valioso. Muda muito a nossa percepção das coisas e muda muito a interpretação que as pessoas vão ter daquele assunto, né? Você vê que aqui nesse exemplo, eu tenho exatamente a mesma situação no mesmo cenário, mas o ângulo muda bastante a percepção as árvores estão diferentes, deforma de um jeito diferente, as próprias pessoas, elas ficaram, né, bem diferentes na imagem. Então, explorar ângulos, não só ângulos mais tradicionais, como ângulos menos usuais, é muito importante para você criar consciência do que cada um desses ângulos te evoca, né? Experimente ângulos. E muito importante, encontre as suas poses de segurança. Para você for fazer um ensaio com uma pessoa, você faz as suas poses de segurança, garante o ensaio e depois pode brincar. Que aí é a hora que começa a diversão. Você faz as coisas básicas ali e depois você vai experimentando coisas novas, coisas que você costuma fazer pouco. Esses 3 exemplos aqui são das fotos favoritas do ensaio, nenhum deles são ângulos que eu tenho costume de fazer usualmente. Mas eu tinha lá as garantidas para poder brincar e explorar essas possibilidades depois. A locação também é uma potencial parte da composição muito valiosa. Ela pode ser muito decisiva. Então, é muito importante criar muita consciência da locação onde você vai, ter cuidado com distrações na imagem, criar consciência do seu quadro, né? E procurar, eu pelo menos, quando eu vou fazer ensaio de foto externas, eu sempre tenho esse cuidado de procurar locações que eu tenha fundos ricos, diferentes. Não é só um fundo bonito, são alguns fundos bonitos para a gente criar uma narrativa ali, para a gente, né, desenvolver um processo, poder experimentar ângulos diferentes em cenários diferentes e ter, de fato, um ensaio, enfim, né, mais caprichado e mais complexo, né? A gente separa essa coisa de composição, linguagem e tal, para tudo ficar mais fácil de digerir, mas no fim das contas a gente está meio que falando de uma coisa só para mim, que é a construção da nossa linguagem, né, da própria autoralidade, da própria poética, através do conhecimento e do estudo dessas ferramentas e dessas regrinhas que a gente já tem, né? Então vamos entrar na última parte agora do nosso módulo, que é a parte da poética. Eu entendo a fotografia como uma ferramenta poética, porque antes de ser um elemento, e além de ser um elemento narrativo, de contar uma história, né, de te dar fatos, ela também comunica sensações, ela também evoca sentimentos, ela traz atmosferas. E pelo menos essa é a minha impressão das coisas, é como eu gosto de enxergar a fotografia, assim. Eu acredito que a poética, ela emociona primeiro. Antes da narrativa te contar aquela história, antes de você racionalizar, antes de você entender aquilo, a poética, ela vai te emocionar primeiro. Ela comunica antes, naquele lugar afetivo, naquele lugar sabe, que não é tão racional, que é mais lúdico da gente. E eu acho que isso tudo tá relacionado com a sua assinatura, sabe? Para mim, encontrar a assinatura, ela é um grande misto de você conseguir ter um domínio técnico do seu equipamento, ter noção da linguagem, né, desenvolver a sua própria linguagem, sua relação com a linguagem, junto com o seu olhar, junto com as suas particularidades, junto com a sua forma de ver o mundo, que é única, né?
E é muito importante pensar nessa relação na hora de construir uma foto. Como é que eu posso usar os elementos de técnica, como é que eu posso usar os elementos de composição, como é que eu posso usar a linguagem para dizer o que eu quero. Eu acho que esse é o caminho para a autoralidade. Quando você encontra, através desse processo, dessa mistura das coisas, o seu próprio jeito de falar sobre o mundo, a sua própria poética. Aí você tem a sua assinatura, as pessoas olham para aquela foto e falam, isso tem cara de ser foto da fulaninha, do fulaninho. Porque você está encontrando, dentro das possibilidades, um jeitinho seu ali de falar sobre o mundo, né? E esse processo de encontrar a poética, existem algumas dicas, assim. Uma delas que eu acho muito valiosa é abrir os olhos para perceber os elementos ao redor, em especial, principalmente, os elementos banais. Criar consciência, ser turista na cidade natal, reolhar, contemplar. O Luiz Humberto é um fotógrafo que é carioca, mas ele morou muito tempo aqui, veio para cá na época da construção de Brasília, e aqui ficou até a morte dele, que faz menos de um ano, faz pouquíssimo tempo. É provavelmente um dos maiores fotógrafos que essa cidade teve, assim, um gênio, e um cara muito sensível, e ele tem um livro que muito me inspira até hoje, chamado Fotografia Poética do Banal, onde ele justamente trabalha essas questões, né, de encontrar no banal, no cotidiano, aquela poética. Ele tem todo um trabalho muito lindo de fotografias domésticas, que para mim é a parte mais sensível, assim, do trabalho dele, e é justamente isso, esse processo de turista na cidade natal, assim, de não se acostumar com as coisas porque a gente está vendo elas todo dia, né? De criar aquele estranhamento, reolhar, contemplar, se deixar reapaixonar, né, pelas coisas ao redor mesmo, assim. Busque referências, entenda o que você gosta nas referências e pense no caminho para chegar naquele resultado. Não é só copiar, tipo, achei linda essa foto e fazer igual, vazio, sem motivo, sem propósito. Não, sabe? É tipo, por que eu gostei dessa foto? É por causa da cor? É por causa da luz? É por causa do ângulo? É por quê? O que me chama nela? O que me interessa nela? Porque a partir daí, quando você estiver construindo as suas narrativas, quando aquele elemento que te tocou ali, ele encaixar naquela narrativa, você vai lembrar dele. Você vai ter consciência, você vai falar, poxa, eu posso usar tal elemento que, né, me traz essa sensação, assim. E aí a gente não está copiando, a gente está utilizando elementos a favor da nossa linguagem e adaptando, né? Entender o que você gosta e fazer do seu jeito, para mim, né, é desenvolver a sua própria linguagem, sabe? Adaptar para a sua forma de enxergar as coisas. E o desenvolvimento dessa linguagem é orgânico, é constante, não deve se congelar. Porque senão corre o risco de a gente virar uma grande cópia da gente mesmo, tristemente, né? De fazer aquelas mesmas coisas. Eu sei que eu falei da formulazinha dos ângulos, né? Faça os ângulos básicos para depois poder brincar, mas é isso, faça os ângulos básicos para a hora da brincadeira começar, sacou? Para a hora divertida de se explorar, de sair do lugar comum mesmo, sabe? Sempre desconfie das fórmulas, principalmente em processos criativos, artísticos, né? A nossa construção de autoralidade, de poética, ela está se transformando junto com a gente, junto com a nossa percepção do mundo, né? Teve uma vez que eu fiz um post meio angustiada com esse nunca chegar lá, porque é isso, né? Acho que raramente as pessoas têm essa sensação de cheguei lá. O que é chegar lá, né? A gente está sempre buscando mais, né? Se superar, e enfim, né? Difícil a gente estar satisfeito, né? A gente está sempre nessa... E eu estava comentando essa angústia, sabe? De caralho, parece sempre essa corrida, né? E um fotógrafo mais velho, muito fantástico aqui da cidade, assim, Nick Elmore, ele chegou para mim e falou, olha, tem uma pulguinha atrás da orelha que a gente não pode perder, porque faz parte do nosso processo artístico. Se a gente perde, a gente vira cópia da gente, perde o sentido. Então tem uma angústia aí que está dentro de você que, se ela morrer, perde o sentido das coisas. Um certo incômodo ali, um certo...
tá, mas dá para fazer melhor? O que que eu estou procurando ali? Como é que eu quero chegar nisso? O estudo é muito valioso por causa disso, estudar semiótica, estudar, sabe, estudar mais fotografia, adentrar o porquê das coisas, estudar a teoria das cores, tudo isso ajuda a gente, mas tem uma angústia que nunca vai sair e que é importante que ela esteja ali. A gente tem que estar sempre desconfiado da gente e autocrítico para não se copiar. Acredite também na potência da repetição, de sistematizar. Teste consciente, é isso, teste consciente. E a frase de ouro aqui da minha palestra, fazer para fazer bem, sabe? A partir do momento que você cria consciência cada vez mais das cores, das composições, de como você está fazendo aquilo, nanana, mais você ganha intimidade e confiança, mais você vai ganhar informações, bagagem, para quando você estiver fazendo um ensaio, se você quiser evocar certos sentimentos, você conseguir construir com mais facilidade aquele lugar. Não necessariamente indo para a linguagem clássica, não necessariamente repetindo a mesma fórmula de linguagem sua sempre, mas sempre nesse processo, né, de testar, de se renovar, fazer para fazer bem, repetir. Outra coisa que é muito valiosa são as nossas memórias afetivas. Busque a sua criança, não no sentido muito literal, de o que eu gostava criança. Se eu fosse pegar que eu gostava criança, eu gostava de Barbie, assim, não tem absolutamente nada a ver com que... nem com o que eu, né, comunico hoje nas minhas fotos, assim, mas num sentido um pouco mais poético, sabe? Essas memórias afetivas que a gente tem, as coisas que são nostálgicas, elas são muito valiosas para a gente porque elas são constituintes, elas formam o nosso gosto, as coisas que são importantes, valiosas para a gente, sabe? Então, é importante fazer exercícios de se comunicar. Também fazer exercícios para ajudar a gente a racionalizar, a elaborar a nossa relação com os objetos, com as cores, o que essa cor me provoca? O que esse objeto me provoca? Como é que eu me sinto diante dessa imagem? Por exemplo, essa imagem aqui anterior, eu sei que ela me provoca solidão, mas não de um jeito ruim, assim, é uma solidão meio contemplativa, talvez confortável. Talvez essa não seja a mesma sensação que te provoca. O que ela te provoca? Por que ela te provoca? Por que ela está me provocando essa sensação, sabe? Fazer essa investigação, tentar entender isso, ajuda a gente a entender o porquê das coisas. Muito disso está ligado ao imaginário, está ligado à semiótica, está ligado a coisas que a gente meio que internalizou, que são como são, há muito tempo já, assim, e quanto mais a gente cria consciência sobre isso, mais o nosso processo de produzir, de pensar no ensaio, ele é gostoso, assim. A fotografia, assim como qualquer processo artístico, é uma coisa muito profunda, porque ela está falando sobre você e está falando sobre o mundo ao mesmo tempo, né? Então, quando eu faço uma foto, eu estou me expondo, no sentido de mostrar como eu enxergo o mundo, o que eu priorizo, o que me toca, como isso me toca, o que eu escolho focar disso, né? Como eu escolho mostrar essa imagem, mas ela também fala sobre o mundo, porque ela também está revelando o que me ultrapassa. E esse jogo é que é muito bonito, né? A fotografia, ela também é estética, mas não nesse sentido de estética que a gente tem de hoje em dia, né? Estética, ela vem de aesthesis, que o conceito ele está muito mais ligado à nossa sensação diante das coisas, a apreensão pelos sentidos. Olha que lindo isso. Não é belo. A estética hoje em dia está muito ligada ao nosso conceito do que é belo, né? Não é. A estesis, ela fala sobre a nossa transcendência diante de perceber as coisas pelos sentidos. Eu acho muito mágico isso, sabe? E eu enxergo a fotografia muito nesse lugar, sabe? Estética dos afetos. É a transcendência que a gente sente diante de perceber as coisas, não só pelo racional, mas pelo sentido, e se deixar afetar por isso. Eu enxergo a fotografia também como um espaço de fala muito valioso, como uma forma de resistência e como uma micropolítica do afeto. A partir do momento em que eu, mulher branca, heterossexual, classe média, me enxergo nesse lugar, me racializo, entendo todos os privilégios que eu vivo, eu começo a fazer um movimento de conscientemente querer utilizar a fotografia para valorizar outras falas, né?
quando a fotografia ela me ultrapassa e ela está contando a história daquele personagem também, eu escolher priorizar vozes que são invisibilizadas, que são marginalizadas, que geralmente têm menos acesso, de fato, né? Para mim é uma forma de resistência, eu encontro sentido ideológico e político na fotografia, então a política ela se transforma numa micropolítica minha, de afeto, de olhar para o que eu acho importante no mundo e falar, vamos falar sobre isso, vamos dar voz para isso. É interessante você entender o que é a fotografia para você, o que você quer contar. E por fim, para finalizar, o estilo de fotografia que você escolher vai definir muita coisa sobre os seus procedimentos. Então, fotografia de show tem uma dinâmica, fotografia de casamento tem uma dinâmica, fotografia de estúdio, de retrato, cada uma tem um universo. A partir do momento que você entender o que você gosta, procure materiais específicos dessa área, procure referências específicas dessa área, porque existem um universo de particularidades. E se lembre sempre, para fazer bem, é o segredo do sucesso. Vou parar aqui de... Eu nem sei se eu passei do tempo. Falei bem rápido para não passar. Mas aí é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma questão, eu coloquei ali o meu Instagram, é Thaís Malon como o meu nome, né? Me manda uma mensagenzinha lá, vou estar à disposição para fazer trocas, enfim, tirar dúvidas e tal. A gente deu uma passadinha realmente bem rápida sobre os conceitos para conseguir abarcar bastante conteúdo aí, mas cada um desses tópicos daria aulas de, né, assim, mais de uma aula confortavelmente, assim, né? São só caminhos iniciais mesmo para que você consiga ter segurança mesmo, sabe? Gerar consciência no seu processo. O importante é isso, é entender que quanto mais consciência você tem das suas escolhas, de como você está fazendo, mais segurança você tem na hora de fotografar. E não é necessariamente ir para o racional, criar uma consciência racional sobre tudo, entender tudo. Não, eu preciso colocar essa cor porque ela remete a esse sentimento. Não, sabe? Se comunicar de uma forma mais ampla também, assim, com o que a gente sente. Mas os caminhos para alguns caminhos, né, para esse processo de consciência são esses que eu passei aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Acabou.